Olá, seja muito bem-vindo. Você sabe usar a fórmula Conte-C e a fórmula Soma-C no Excel? Você vai aprender nesse vídeo como somar e contar valores no Excel usando duas das fórmulas mais básicas e importantes, Conte-C e Soma-C. No dia a dia do trabalho, tem muita gente que perde tempo somando e contando dados individualmente. A função Soma-C e a função Conte.C do Excel resolvem isso em segundos. Eu vou te mostrar um exemplo bem prático e fácil para você aplicar imediatamente aí na sua planilha do Excel. Se gostar dessa dica, deixa um like aqui no vídeo. Eu sou o Anderson Martins e toda semana eu trago planilhas prontas e dicas de Excel. Então já se inscreva também aqui no canal para não perder nenhuma aula. Bom, primeiro você precisa entender o conceito básico de como fazer contas e como fazer soma no Excel. Eu tenho aqui uma tabela de controle financeiro do mês de janeiro, com as datas dos lançamentos, tipo de lançamento, se é uma entrada ou uma saída, descrição do produto e também o valor de cada lançamento. E olha só, se eu quiser somar, digamos que eu queira somar toda essa coluna dos valores dos lançamentos aqui embaixo, para saber o valor total. Aí eu usaria a função soma do Excel. Aí eu digito o sinal de igual, soma, abre parênteses, seleciono todo o intervalo e dou Enter. Aí deu essa soma aqui, R$ 3.265. Claro que seria uma soma sem muito fundamento, pois está somando todos os valores de entrada mais os valores de saídas. Então o que seria interessante é somar apenas as entradas ou apenas as saídas. Agora se eu quiser contar, digamos que eu quisesse contar aqui embaixo quantos nomes produtos tem nessa coluna. Aí eu usaria a função Conte.valores. Digito o sinal de igual, Conte.valores. Abro parênteses, seleciono todo o intervalo da coluna e dou um Enter com o teclado. Perceba que contou aqui 15, e esse 15 representa o total de valores que tem nessa coluna, ou seja, somando todos os produtos, que é exatamente o que a fórmula Conte.valores faz. Ela soma todos os valores que tem em um intervalo, ou seja, todas as células que tem algo digitado. Mas eu só te mostrei essas duas funções do Excel para te mostrar a base de soma e contagem, para você entender melhor as funções que a gente vai aprender. Pois bem, aqui em cima eu quero somar o total de entradas e o total de saídas de todo esse intervalo aqui, que nesse exemplo representa o mês todo, de janeiro. E é aqui que entra a função Soma-C do Excel, onde será feita a soma, mas usando um critério. Será feita a soma, mas apenas se for uma entrada, e apenas se for uma saída aqui nesse campo de baixo, de total de saídas. Aí a gente vai aqui nesse campo de entradas e digita assim, sinal de igual, Soma-C, seleciona a fórmula aqui, abre parênteses. Primeiro ele pede o intervalo, que está o critério. E como queremos somar apenas as entradas, nosso critério entrada está aqui nessa coluna tipo. Aí a gente seleciona todo o intervalo onde tem os valores aqui nessa coluna. Ponto e vírgula para separar. Agora o critério. Já que queremos somar apenas as entradas, digitamos aqui entrada, abre aspas, entrada e fecha aspas. Ponto e vírgula, e agora ele pede o intervalo de soma, que é essa coluna aqui de valor, e selecionamos todo o intervalo com os valores. Aí é só dar Enter. Agora perceba que ele somou apenas o total de entradas, R$ 2.130. E com as saídas é a mesma coisa. Digita assim, sinal de igual, Soma-C, abre parênteses, o intervalo é o intervalo que está o critério, e o nosso critério está aqui na coluna tipo, e selecionamos todo o intervalo da coluna, ponto e vírgula, e agora o critério é as saídas, então digitamos saída entre aspas, Só lembrando que o critério sempre precisa digitar exatamente igual ao que está aqui na coluna, tá? Ponto e vírgula, e o intervalo de soma, que é essa coluna aqui de valor. Aí é só selecionar todo o intervalo aqui com os valores. Damos um Enter, e agora ele somou apenas o total das saídas, 1.135. Agora um outro exemplo aqui da função Soma-C. Nós agora vamos somar o total vendido dentro do mês de cada produto. É a mesma coisa, só que para facilitar a gente vai puxar a fórmula para baixo, olha só. Aqui no produto 1 a gente digita sinal de igual, Soma-C, dá 2 cliques aqui para selecionar a função, já abre parênteses aqui de forma automática. O intervalo é o que está o nosso critério, e o nosso critério agora está na coluna descrição produto, e selecionamos a coluna com os valores. Ponto e vírgula para separar, e o nosso critério é o produto 1. Então digitamos aqui produto 1, abre aspas, produto 1,
e fecha aspas, ponto e vírgula, e o intervalo de soma. Aí selecionamos todo o intervalo com os valores dessa coluna e damos um Enter. E agora ele somou apenas o total vendido do produto 1, tá vendo? Ó, R$680. E se a gente selecionar os valores do produto 1, tiramos a prova. Ó. Produto 1, 300, produto 1, 200, produto 1, R$180, e pode ver que aqui nas células selecionadas mostra esse total de R$680. Agora tem o produto 2 e o produto 3, e é mais simples ainda porque é só puxar as fórmulas para baixo, mas antes a gente só tem que entrar aqui na fórmula e fazer alguns ajustes. Dá 2 cliques aqui na célula para abrir novamente a fórmula. Aí você vai fazer assim, ó, aqui nos intervalos a gente vai travar eles para que quando a gente puxa a fórmula para baixo, acompanhe o mesmo intervalo, tá? Para isso basta selecionar o intervalo com o mouse mesmo, que nesse caso é do D5 ao D19, e apertar o F4 do teclado ou o FN mais F4 se for notebook. E pode ver que agora ele fica com esse cifrão na linha e também na coluna, quer dizer que está travado esse intervalo. A mesma coisa com o outro intervalo, seleciona ele e aperta F4 no teclado. E agora só mais um ajuste. Ao invés de deixar digitado o produto 1 aqui no critério entre aspas, basta selecionar tudo isso daqui entre os dois pontos e vírgula e com o mouse selecionar a célula onde está escrito o produto 1. Pode ver que até no lugar aqui ficou célula H10, que é a célula onde está digitado o nome do produto. Assim, quando a gente arrastar a fórmula para baixo, o critério vai ser da linha de baixo. Aí a gente dá um Enter e agora é só arrastar para baixo que a planilha faz a soma de cada produto. Bom, mas agora se eu quiser saber a quantidade de vendas de cada produto, ou seja, quantas vezes cada produto aparece aqui na minha tabela, é bem simples também. É agora que entra a função Conte C do Excel. Ao invés de fazermos a soma com a fórmula soma C, a gente vai fazer a contagem. Então aqui na coluna quantidade do produto 1, a gente vai digitar assim, sinal de igual, conte.c, abre parênteses, primeiro ele pede o intervalo e o nosso intervalo é essa coluna onde aparece o nome do produto, pois o produto será o nosso critério. Então selecionamos a coluna, né, onde tem os nomes aqui dos produtos. Vamos até travar o intervalo aqui, pois a gente quer depois arrastar a fórmula para baixo. Aí é só apertar o F4 do teclado. Ponto e vírgula e o critério. Então queremos contar nesse intervalo quantas vezes aparece o produto 1. Então é só selecionar a célula que está o nosso critério aqui, o produto 1, e dá Enter. Aí pode ver que ele já retorna aqui 3, ó, 1, 2, 3 vezes o produto 1. E depois só puxar a fórmula para baixo e pronto. 3 vezes o produto 2, 2 vezes o produto 3. E é isso. Eu espero que essa dica de Excel possa te ajudar. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o nosso grupo no Facebook e o nosso canal no Telegram também, para você participar e receber notificações sempre que tiver nova aula aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.